Oi, pessoal, voltamos então, certo? Vamos continuar agora nossa segunda aula e vamos começar falando sobre hardware, tá? Vamos estudar então alguns conceitos básicos que vocês precisam entender sobre hardware. Vamos lá então. Para iniciar nossa aula, vamos entender então como é que o computador entende as coisas, né? Vamos falar sobre os conceitos de bits e bytes, que são palavrinhas que provavelmente vocês já devem ter ouvido na vida de vocês, tá? Bom, o que é que vocês precisam saber? Toda informação que é passada para o computador, tá? Ela é jogada na memória RAM enquanto o computador está trabalhando, tá? Só que a gente, apesar de digitar aqui no teclado essas letrinhas, o computador ele não entende essas letras. Tudo que o computador entende está no formato de zeros e uns, como essa imagem aqui, ó, tá? Então, tudo que ele entende é isso, é uma combinação entre os símbolos 0 e 1. E isso a gente chama de linguagem binária ou linguagem digital, tá? Em outras palavras, gente, o computador, ele só entende eletricidade. A única coisa que ele entende é através de pulsos elétricos. Então, é mais ou menos assim, ó. Quando chega um pulso elétrico para ele, ele considera 1. Quando chega a ausência de pulso elétrico, ele considera um 0, tá? Então, essa sequência de pulso, não pulso, vai gerando uma combinação de zeros e uns, e isso é um código que o computador entende, tá? Para entender o que é que a gente está digitando aqui, ok? O que importa para vocês entenderem nesse momento, é que cada zero e cada um desse código é chamado de bit, que é a menor unidade que um computador é capaz de entender, tá? E o conjunto, ou seja, a combinação de 8 bits, 8 dígitozinhos desse daqui, ó, a gente chama de byte, tá? Então, 8 bits formam um byte, ok? Um byte, gente, é o suficiente para armazenar apenas um caractere desse do teclado. Então, um byte só armazena uma letra, ou um número, ou um acento, uma pontuação. Qualquer caractere do teclado ocupa um byte de espaço, inclusive o espaço em branco, tá? Então, imaginem aí num texto de vocês que tenham aí 3 páginas completas, quantos bytes será que ele ocupa? Vamos pensar um pouquinho? Olha só, essa linguagem binária, tá? Ela é aceita no mundo inteiro, tá? E existe um código, esse código aqui eu chamo de ASCII, né? Vocês digitarem no Google, vocês vão ver esse código, que é o código que mostra o abecedário binário, digamos assim, tá? Então, ele vai mostrar todas as combinações de 8 bits para cada um dos caracteres que são possíveis de serem digitados pelo teclado, tá? Então, por exemplo, para o A maiúsculo seria esse código aqui, mas para o A minúsculo a gente precisa de uma outra combinação de 8 bits, ok? Então, percebam que, como eu falei para vocês que um byte é composto por uma combinação de 8 bits, então isso quer dizer que a gente consegue colocar nessa tabela ASCII aqui 2 elevado a 8 diferentes combinações, tá? Então, eu vou ter possível 256 caracteres nessa tabela aqui, tá? Que é o suficiente para armazenar todos os símbolos que a gente tem no teclado. Então, vamos falar um pouquinho sobre capacidades de armazenamento, tá? Eu já falei para vocês que 8 bits formam um byte, né? E que um byte só armazena um único caractere, tá? Então, a gente vai ter, então, combinações de bytes para ir aumentando a capacidade de armazenamento, ou seja, múltiplos de bytes, tá? A gente pode, inclusive, fazer uma analogia com as medidas que a gente conhece de comprimento e peso, tá? Por exemplo, que 1 quilômetro tem 1000 metros, tá? Então, aqui a gente vai ter, ó, 1 kilobyte vai ter aproximadamente 1000 bytes, tá? O que não é inteiramente verdade, porque a gente na linguagem binária trabalha sempre com potências de 2, tá?
Então, na verdade, o que a gente vai ter são 2 elevado a 10 bytes, o que dá 1024 bytes. Tá aqui, ó, a relação. 8 bits formam 1 byte e 1024 bytes formam 1 kilobyte, tá? Então, na verdade, 1 kilobyte aí é uma pegadinha, tá? Não tem 1000 bytes, tem, na verdade, 1024 bytes. Por que, professora, 1024 e não 1000? Porque a gente está trabalhando com potências do número 2, ó, e são 2 elevado a 10, tá? E aí a gente continua nesses múltiplos de bytes, né? Então, a próxima capacidade de armazenamento a gente chama de megabyte. Então, megabyte vai ter 2 elevado a 20 bytes, que é quase, aproximadamente, 1 milhão de bytes. Mas não, na verdade, vocês sabem já que não é 1 milhão, porque 2 elevado a 20 tem 1 milhão e 48 mil e lá, certo? Então, aqui, ó, 1 gigabyte tem 2 elevado a 30 bytes, 1 terabyte, então, tem 2 elevado a 40 bytes, tá? Então, vocês podem ver aqui a relação dessas unidades de medida, tá? Eu gosto sempre de mostrar para vocês terem a noção do que é que cabe em 1 kilobyte, 1 megabyte, tá? Então, vocês já aprenderam que uma letrinha dessa do teclado ocupa 1 byte, tá? E aí, uns arquivos que vocês costumam ter para os trabalhos da universidade, quanto que ocupa de espaço, né? Então, eu postei para aqui, ó, coloquei para vocês uma foto dos meus arquivos. Então, vocês vejam aqui arquivos PowerPoint, ó. Então, estão todos aqui na faixa de kilobytes, os primeiros, porque são arquivos pequenos. Esses arquivos aqui de baixo, que são arquivos que eu já coloquei bastante imagem, bastante foto e que tem bastantes slides, já conseguem alcançar aí a capacidade de megabytes, tá? Poucos megabytes, mas já passa para essa outra capacidade, tá? Aqui embaixo eu coloquei fotos, tá? Então, quanto que ocupa uma foto, tá? Aqui tem fotos comuns, é claro que dependendo da resolução que você configurou na sua câmera, isso pode mudar. Mas aqui numa média, ó, só para vocês terem ideia, que uma foto simples já ocupa aqui poucos megabytes, tá? Olha só aqui, ó. Capacidades de armazenamento ainda. Então, eu mostrei para vocês um histórico aqui, ó, tá? Dos dispositivos de armazenamento que a gente tem. Começando com o disquete, que foi muito famoso, ó, há muitos anos atrás, ali para a década de 90, né? Então, ó, um disquete, a capacidade dele era apenas de 1,44 megabytes. É muito pouco, gente. Ó, se você considerar aqui, ó, esse arquivo maior aqui do PowerPoint não caberia num disquete, tá? Aí depois a gente conseguiu os CDs, né? Um CD ocupava, ó, ele tinha capacidade de 700 megabytes, ou seja, um único CD ele tinha capacidade de 486 disquetes. Aí a gente tem aqui depois, ó, o Zip Drive, que tinha uma capacidade parecida com os CDs, né? Depois vieram os cartões de memória, tá? Tem aqui, ó, 128 GB já é um salto gigantesco, né? Um cartão de memória desse, 500 aqui ocupa aí, equivalente a 91 mil disquetes. E hoje a gente tem aí pendrives de vários tamanhos, mas claro que eu coloquei aqui um maior, né? De 512 GB, que tem a capacidade de 365 mil disquetes. Então percebam aí como foi a evolução, né? Em alguns anos, digamos aí em 20 anos, dessas capacidades de armazenamento, né? A gente ainda tem os HDs, né? A gente já tem HDs aqui de 8 teras disponíveis por aí. E aqui embaixo eu coloquei para vocês essas outras mídias, os DVDs, né? Que tem a capacidade de 4,7 gigabytes, né? Que aí consegue caber um filme, porque quanto tem um filme? O filme tem 2 GB, né? Mais ou menos. Aqui tem um outro tipo de DVD maior, que tem 15 GB, e os Blu-rays, que tem de 25 GB e de 50 também, tá? Então, para vocês terem uma ideia da capacidade de armazenamento dessas mídias. Bom, então vamos falar sobre os componentes básicos de um computador agora. Tá? Então, o computador ele tem 4 componentes principais, gente. Isso é muito importante, tá? Eles têm dispositivos de entrada, dispositivos de processamento, dispositivos de saída e de armazenamento, tá?
Olha só aqui para vocês terem ideia. Os dispositivos de entrada, a parte de processamento, os dispositivos de saída e o armazenamento aqui, ó, trabalhando em conjunto com a parte de processamento. Tá? Então, o que é que seria cada um desses itens, tá? A entrada. O dispositivo de entrada vai enviar dados à unidade central de processamento. Então, a partir dos dispositivos de entrada é que a gente vai conseguir colocar a nossa entrada, que é o nosso texto, os nossos dados, dentro do computador para que haja um processamento, tá? Então, o processamento ele é feito por meio da CPU, que é a unidade central de processamento, e da memória RAM, tá? Que trabalha aqui em conjunto, ok? Então, essa informação ela pode ser armazenada aqui, ó, na parte de armazenamento secundário, tá? E pode ser também disponibilizada nos dispositivos de saída, ok? Aí aqui você já vê a informação prontinha para você. Então, vamos falar primeiro sobre os dispositivos de entrada, tá? Ou seja, tudo que entra no computador vem por esses dispositivos, tá? Então, exemplos de dispositivos de entrada mais comuns. Então, vou citar aqui para vocês o teclado, mouse, o scanner, o joystick, o microfone, a leitora de código de barras, as superfícies touchscreen, tá? Aqui tem algumas fotos, para quem não conhece, olha o scanner, a leitora de código de barras, que também é um scanner, né? Um joystick aqui para jogos, microfone, que tem como entrada aqui a nossa voz, tá? E as superfícies touchscreen, como a tela do celular, né? E alguns monitores são touchscreen também. Os dispositivos de saída, gente, que são aqueles dispositivos que nos permitem ver a informação já processada, tá? Então, as formas mais comuns de saída são textos, números, gráficos e sons. E os dispositivos mais comuns são quem? A tela, o monitor, que mostra para a gente o resultado, né? A impressora e equipamentos de som. Tá? Então, aqui, ó, alguns exemplos de dispositivos de saída. Temos os monitores, impressoras de grande porte, né? Os plotters. E aqui, ó, equipamentos de som, tá? As caixinhas de som também são dispositivos de saída. Bom, a gente falou aqui, ó, dos dispositivos de entrada e de saída, né? O mouse e o teclado, que são dispositivos de entrada. Aqui tem como exemplo o monitor e as caixinhas de som aqui na lateral como dispositivos de saída. E agora nós vamos falar em particular sobre esse componente aqui, ó, do computador, que é o gabinete. Tá? Vamos lá, então. Ó, muitas vezes as pessoas chamam o gabinete de computador, né? Chamam do próprio computador o gabinete porque ele é a parte principal, né, do nosso computador, tá? É dentro do gabinete que acontece o processamento. O que a gente tem dentro desse gabinete, tá? Olha lá, lá a gente vai encontrar a tão famosa placa-mãe, as memórias, o processador, o HD, fontes, cooler, entre vários outros componentes. Tudo vai estar dentro do gabinete, tá? E esses componentes, eles vão estar diretamente ou indiretamente ligados à placa-mãe. Olha ela aí. E a placa-mãe? O que é essa tal de placa-mãe, né? Então, a placa-mãe, gente, nada mais é do que uma placa, ó, de circuitos relativamente grande, mais ou menos do tamanho da tela do seu monitor, tá? E é nela aqui que a gente encaixa todos os outros componentes do computador, tá? Então, na placa-mãe vai receber o processador, vai receber as memórias que a gente vai encaixar. A gente tem também os conectores para colocar o teclado, mouse, impressora, né? Então, quando você liga o seu computador, na parte de trás tem aquelas portinhas que você sai encaixando ali para colocar o seu teclado, o seu mouse, sua caixinha de som. Tudo aquilo ali são conectores que estão na placa-mãe, tá? O que mais que tem na placa-mãe? Bom, além de tudo isso que eu falei para vocês, também existem barramentos. E o que são barramentos, gente? Barramentos também são conhecidos como bus, né? Que em inglês é ônibus. Pois bem, então, nada mais são do que uma via que faz a informação trafegar dentro do computador, ou seja, dentro da placa-mãe também. Tá? Então, esses barramentos aqui é que ligam os periféricos de entrada e de saída, que eu falei para vocês, e outras placas externas que a gente conecta na placa-mãe. Então, fazem todos esses dispositivos
se comunicarem, tá? Porque eles são vias, são como estradas dentro da placa que fazem essa informação trafegar, tá? E aí existem dois tipos de barramentos diferentes. Existem os barramentos de expansão, que são aqueles que a gente conecta os dispositivos periféricos ao computador, e existem também os barramentos internos, que servem para transportar os dados entre a CPU e a memória RAM, tá? Então aqui, ó, tem uma ilustração que mostra aqui, ó, o barramento de sistema, que está conectando aqui a CPU com a memória, tá? E eu tenho também, ó, barramento de expansão, que está conectando, vai conectar aqui as placas externas que vão estar conectadas aqui nesses encaixes, que a gente chama de slot também, e também os dispositivos periféricos, tá? Vamos falar então um pouquinho sobre os microprocessadores, gente. Os microprocessadores, ou também conhecidos como UCP, né? É a sigla de Unidade Central de Processamento, ou também são conhecidos como CPU, porque vem da sigla em inglês, tá? Ele, sem dúvida, é o chip mais importante do computador, porque é nesse chip, mais ou menos desse tamanhozinho aqui, ó, que acontece todo o processamento, tá? Por isso que em muitos lugares a gente vai encontrar esse textozinho aqui, ó, chamando de cérebro do computador. Bom, vamos falar então sobre o armazenamento de dados no computador e a CPU, tá? Então, existem dois tipos de armazenamento, gente. Falamos agora de memória, tá? Então, a gente tem o armazenamento primário, que também é conhecida como a memória RAM, e temos o armazenamento secundário, que a gente, né, o mais conhecido dele seria o HD, né, no nosso computador, que é aquele armazenamento de longo prazo. Bom, então, o armazenamento primário é aquele armazenamento que só guarda os dados temporariamente, tá? Por quê? Porque na hora que a gente desliga o computador e acaba a energia elétrica, então os dados são perdidos, eles não são gravados. É tanto que se acontecer uma queda de energia, se o computador desligar, quando você ligar novamente, os dados provavelmente não vão estar mais lá, tá? O armazenamento secundário já é o armazenamento de longo prazo, por quê? Porque mesmo que a gente desligue o computador, a informação vai permanecer lá salva, tá? Então, normalmente isso acontece em um disco, pode ser um HD ou um HD externo, por exemplo, tá? Então, o armazenamento primário também é conhecido como armazenamento volátil, gente. Esse volátil aqui é daquele termo de volatilidade que vocês conhecem, né? Por exemplo, o álcool é uma substância volátil, que se você abrir o álcool e derramar, com o tempo ele vai evaporar e vai embora, tá? Então, volátil é nesse sentido, que acabou a energia elétrica, a informação também evapora, tá? Então, esse armazenamento primário, na forma de pentes aqui, ó, tá? É um conjunto de chips vendido nesse formatozinho aqui de pentes, tá? E aqui nessa memória RAM vai estar o quê, gente? Toda e qualquer informação que estiver sendo processada naquele momento. Então, tudo que você abre, tudo que você está executando nesse momento no computador, está sendo guardado aqui nessa memória RAM, tá? E esse RAM aqui vem dessa sigla, memória de acesso aleatório, tá? É uma memória que permite a gente ler e escrever, mas não retém os dados quando a gente desliga o computador. Isso é bem importante, tá? É bom vocês saberem que a memória RAM é volátil. E o armazenamento secundário, gente? É um armazenamento que guarda grandes quantidades de informações. Então, toda vez que você está fazendo o seu trabalho, você aperta aquele disquetezinho para salvar, você vai salvar no armazenamento secundário, tá? Então, são armazenamentos normalmente externos ao computador, tá? De baixo custo, comparado com a memória RAM. A gente tem como exemplo aqui as fitas magnéticas, os discos flexíveis, discos rígidos, que são o HD, tá? Pendrive, CD, DVD, tudo isso aqui é exemplo de armazenamento secundário. Porque são informações que você salva e vai ficar lá, tá? Temos ainda outro tipo de memória que a gente chama de memória permanente,
tá? Essa memória aqui, ela já vem gravada de fábrica e só o fabricante que tem acesso a ela, tá? Por isso que a gente chama ela de memória apenas de leitura, ou seja, memória ROM, tá? Então, na memória ROM, a gente não consegue escrever nada, a gente só lê o que já vem gravado de fábrica, tá? Então, é nessa memóriazinha aí que estão as informações, os dados para a inicialização do computador. Então, quando a gente dá o boot, então é lá nessa memória ROM que vai buscar toda a informação necessária para o computador inicializar, tá? Essa memória aqui, lógico, ela não é volátil, tá? Então, ela retém os dados mesmo quando a gente desliga o computador, ok? A gente tem um outro tipo de memória chamada de memória cache, tá, gente? Essa memória aqui é super importante para o computador, tá? É uma área de armazenamento temporário também. Só que ela é feita para acelerar a transferência de dados dentro do computador, tá? Então, a memória cache é uma memória bem mais rápida do que a memória RAM, tá? E lá ficam armazenadas aquelas informações que você está usando mais frequentemente ou mais recentemente, tá? Ó, o processador, ele primeiro procura a informação nessa memória cache. Por quê? Porque é uma memória mais rápida, tá? Se por um acaso a memória da cache, o computador está procurando não tiver na cache, aí sim ele vai procurar lá na memória RAM, tá? Aqui, ó. Quanto mais presença de dados tiver na memória cache, mais rápido vai ser o desempenho do sistema, tá? Então, se você tiver curiosidade, olhe na internet características de um determinado computador e que ele vai ter lá bem pequenininho escrito quanto de memória cache que tem nele. Quanto mais memória cache tiver, melhor vai ser esse computador. Bom, então nossa aula termina aqui hoje. Eu espero vocês para as próximas. Tchau, tchau.